Diálogo. Como a interação e a troca de ideias se transformaram em uma marca na teoria de Paulo Freire? A conscientização se dá na prática política, se dá na prática existencial, na prática social de que nós todos participamos. Quer dizer, na medida em que o sofrimento, por exemplo, traz às massas populares a certas situações conflitivas para satisfazer as suas demandas imediatas de sobrevivência. Essas situações são conscientizantes, muito mais do que um discurso, muito mais do que um seminário. Quer dizer, você se conscientiza na história, engajada no processo histórico. A conscientização, no fundo, implica uma leitura e uma releitura mais crítica da realidade em que você está. No episódio de hoje, a professora Maria Aparecida Monção narra como Paulo Freire entrou em sua vida desde o ensino médio. Freirear e Florescer, Caminhos de Paulo Freire, série documental sobre o olhar de quem conhece de perto o patrono da educação brasileira. Freirear e florescer, freirear e florescer, caminhos de Paulo Freire, caminhos de Paulo Freire. Educa TV apresenta Freirear e Florescer, Caminhos de Paulo Freire. Porque a teoria de Paulo Freire está presente em diversas áreas do conhecimento, na atuação em grupos de jovens, no serviço social, na pedagogia. Atuando em diversos grupos, Paulo Freire entendeu que é necessário romper com a educação bancária e promover o diálogo e a horizontalidade. Diálogo. Primeiro eu quero dizer que é uma alegria sempre falar do Paulo Freire, né? Que sempre que eu falo sobre ele, ou estudo, releio os livros dele, ou discuto sobre ele, sempre eu saio com uma nova aprendizagem, refletindo novas coisas. Primeiro contato mais formalmente com as ideias do Paulo Freire se deu na graduação. A primeira graduação que eu fiz foi em serviço social, só muito tempo depois que eu fiz pedagogia. E numa das primeiras disciplinas do curso, que era antropologia, o professor, bem no início da disciplina, no primeiro ano, ele trouxe lá um texto que falava da educação bancária, e era o Paulo Freire, né, discutindo isso. Então a minha crítica ao que eu chamei de bancarismo na educação, que é exatamente essa prática educativa em que o professor deposita, é como se o professor abrisse a cabeça do educando e metesse lá dentro os pacotes de conteúdos. E isso é uma inconsistência, que isso não tem sentido. Então, eu defendia por isso mesmo, então, o direito que o alfabetizando tinha e tem de fazer parte da criação da sua capacidade de ler e de escrever. Foi a primeira vez que eu tive um contato formalmente direto com as ideias do Paulo Freire. Por que eu falo isso? Porque antes disso, ainda ao longo do período do ensino médio, eu tive uma experiência muito intensa participando de comunidade eclesial de base, e fazendo trabalho no bairro, com a população. E nesse trabalho, que tinha como pauta, como norte a teologia da libertação, era muito comum, às vezes, citar o Paulo Freire por conta da perspectiva do diálogo, que era muito reconhecido, né, nos grupos, na importância dos grupos da gente dialogar, da gente discutir profundamente sobre os temas. Então eu tinha assim uma leve ideia, né, pelas práticas nos grupos de jovens. Então, por conta dessa experiência, tinha uma proximidade de alguns depois
de muito tempo, fui desculpida de alguns princípios que estão contidos na perspectiva freiriana. Então, formalmente eu vou ter o primeiro contato na disciplina de antropologia, que ele trouxe a discussão de educação bancária, e depois, ao longo do curso de serviço social, eu me aproximei muito da discussão de educação popular. E educação popular naquele momento, eu fiz a graduação de 1985 a 1988. Estava muito forte essa discussão, então autores como Carlos Rodrigues Brandão, Paulo Freire, né, eram muito discutidos também no serviço social. E eu optei por fazer uma pesquisa de trabalho e conclusão de curso sobre educação popular no serviço social. E aí cheguei na pedagogia do oprimido, educação como prática de liberdade, já na graduação do serviço social, e com perspectivas muito próximas do que eu já entendia para a própria profissão de serviço social, do comprometimento com a população, a busca de romper com essa desigualdade social que nós temos no país, de você ter uma possibilidade que as pessoas tenham, né, acesso ao que é básico para sobreviver com dignidade. Então isso era uma conexão entre o que a gente discutia no serviço social, que era porque no serviço social nós iríamos trabalhar e atender a população que é muito vulnerável. Então a gente tinha que nós construímos ao longo do curso todo um respeito muito grande a essa população, não vendo essa população, como responsáveis, né, que estão numa situação de vulnerabilidade social por falta de esforço ou coisa parecida. Então, ao longo do curso, a gente vai construindo uma visão muito respeitosa com relação ao público com o qual o assistente social ia trabalhar. E o Paulo Freire, aí, ele é um dos autores que realmente embasa para você ter essa visão do respeito ao humano, ao outro, né? E também, como ele fala, né, de lutar por um mundo diferente, melhor. Quando eu me formo, então, como assistente social, eu já trago vamos dizer, os princípios freirianos muito forte comigo. A educação popular está presente na teoria e na prática freiriana em áreas como o serviço social, numa perspectiva de respeito, convivência e de educação como exercício da cidadania. E aí depois, mais para frente, eu tenho o primeiro contato com a educação, que eu vou trabalhar como diretora de creche na rede de São Paulo, justamente no momento que o Paulo Freire é secretário de Educação, né? A prefeita era a Luísa Erundina. As creches estavam no bem-estar social, não na educação, só que a linha adotada pela Secretaria do Bem-Estar Social era uma linha muito próxima aos princípios freirianos. Até porque na Secretaria do Bem-Estar Social havia na coordenação e também conectada com a prefeita, que também era assistente social, a Luísa Erundina, né, era assistente social, trazia esse legado do Paulo Freire forte. Então, a participação popular era uma diretriz da gestão. E isso, na Secretaria do Bem-Estar, chega com muita força, porque é ali onde a gente trabalhava com a população mais vulnerável, e as creches estavam inseridas naquele momento, um atendimento para uma população que ganhava entre 0 a 3 salários mínimos, né? Então, porque não tinha vaga para todo mundo. Então, essas ideias do Paulo Freire vinham muito forte. Na parte, vamos dizer, de diretrizes pedagógicas, né, que estava lá em reformulação, tinha muito um eixo que era norteador, essa perspectiva dialógica. Então, a gente acreditava que a gestão das unidades de educação infantil das creches tinha que ter uma gestão democrática. E um dos princípios da gestão democrática era o diálogo, que é um dos princípios presentes na obra do Paulo Freire.
Então, assim, a partir disso, eu e o grupo que estava naquele momento desencadeia nas creches toda uma forma de gestão, que é uma gestão que tem que ser muito discutida, debatida, que não é só para colocar no voto, né, e ver quem ganhou, mas é porque a gente discutia as questões. A criança começa a ser concebida como uma cidadã, né? E aí a gente vai fazendo, assim como a população é cidadã, não é nós não prestávamos favor à população, muito pelo contrário, era direito estar ali. Essa perspectiva, né, da gestão dos direitos como sendo fundamental, o direito das crianças, e também uma preocupação muito grande com a formação das educadoras, que não tinham pedagogia na época. Então, as ideias do Paulo Freire estavam muito presentes, apesar de estarmos em secretarias diferentes. Então, para mim, essa experiência, que foi a experiência na Prefeitura de São Paulo como diretora de creche, nesse momento foi a experiência marcante e definidora de toda a minha trajetória profissional. A partir daí eu começo a traçar um percurso, uma trajetória, que ela é muito marcada, né, dentro do contexto da formação continuada e formação inicial, porque depois do mestrado eu vou para a universidade. Mas o Paulo Freire é então um dos autores que me acompanha. E uma coisa muito forte para mim, né, quando falo do Paulo Freire, é porque eu acho que a produção dele, o que ele deixou para a gente, ele nos faz o tempo todo refletir sobre a prática docente, mas sobre a gente mesmo no mundo. Como eu estou sendo no mundo. Se eu desejo um mundo diferente, como eu, como pessoa, como professora, como mãe, como companheira, como tia, como é que eu sou no mundo, com o outro, na relação com o outro. Nessa perspectiva que ele traz da relação entre sujeitos e não entre sujeito e objeto. Então, entre sujeitos, que é horizontal. Então, o encontro com o Paulo Freire me fez, na graduação, ao longo da minha trajetória, e me faz, até hoje, pensar sobre a minha prática como profissional, mas a minha vida, o meu jeito de ser no mundo. E é por isso que muitas vezes eu retomo a leitura do Paulo Freire e que me faz sempre repensar e olhar que o legado dele é super atual. Mas eu diria que eu reencontro com Paulo Freire todas as vezes que eu estou diante de um grupo de estudantes onde eu tenho uma preocupação de ter a escuta do que eles estão dizendo e desenvolver uma reflexão a partir do saber deles, sem negar o meu saber, partindo da realidade, mas não permanecendo nela, né? A gente podendo ajudar esse grupo e a gente também a se ajudar a sair e transcender para ter uma visão mais ampla da realidade. Então, acho que o encontro com ele começou lá, mas ele é um encontro presente na vida, porque o Paulo Freire, os livros dele, ele nos chama para pensar mais profundamente, para ter um processo de autoconhecimento, não na perspectiva dessas autoajudas, de jeito nenhum, mas é na perspectiva do autoconhecimento, da consciência do que é viver no mundo, neste mundo e com o outro, né? Como é que se dá a relação com o outro, como é que se dá. E como eu sou ser humano, como ele dizia, né? Nós não estamos me candidatando a ser santa, eu tenho que me rever, reconhecer os meus erros e retomar aí a partir da minha reflexão. Se você me perguntasse quais os autores que mais influenciam na sua prática, na sua prática docência, na minha prática como pesquisadora, nos meus escritos, eu diria que o Paulo Freire é um deles. Como encontrar e ressignificar Paulo Freire diante de um mundo com tanta desinformação?
Lições do Mestre. E para você conhecer o Paulo Freire, você precisa ler as obras dele. E não só ler, você precisa refletir sobre o que ele está dizendo ali. Porque ele realmente não impõe uma verdade. Não é um autor que chama você para ler e fala, bom, é isso e pronto. Não. Ele chama você para dialogar com o que ele está escrevendo. Porque na medida que ele considera que as relações entre os sujeitos são uma relação horizontal, a própria obra dele provoca a gente a fazer esse diálogo, a dialogar com ele ali, né? Então, se você pegar a Pedagogia da Esperança, que é uma releitura aí do Pedagogia do Oprimido, é muito interessante isso, porque o Paulo Freire vai se colocando como uma pessoa, um profissional, um pesquisador, um intelectual, que se revê o tempo todo e por isso ele não é isso e ponto. Ele é isso e vai se transformando conforme vai vivendo as situações e aprendendo com elas. Então as pessoas divulgaram isso, divulgaram ideias sobre Paulo Freire muito equivocadas, né? Como se a gente tivesse uma teoria do Paulo Freire que pudesse ser aplicada e assim, rapidamente, pronto. E que essa teoria é que estava gerando o fracasso na educação, as dificuldades que a gente tem hoje no sistema educacional. Isso tudo é um equívoco, né? É um equívoco. E acho que como a gente pode colocar o Paulo Freire, eu acho que ele está muito vivo ainda na nossa sociedade. Só que ele ainda precisa ser melhor estudado. E ser melhor estudado significa ser debatido, discutido, romper com o senso comum, né, no sentido da informação que não é real, e ir para o que ele está dizendo mesmo. E aí debater com ele. A gente, infelizmente, hoje não podemos fazer o debate presencialmente com ele, mas nós podemos debater com o que ele escreveu. Então, eu acho que esse é um desafio nosso. Então, a universidade tem um papel muito grande. Nós que formamos professores, o nosso grande compromisso é que esses novos professores não saiam da universidade sem ter lido Paulo Freire. E sem ter discutido Paulo Freire. Sem saber quem foi o Paulo Freire. Né? Então, não é à toa que ele é patrono da educação. Né? E em termos da sociedade como um todo, então você veja, as ideias do Paulo Freire, elas circulam, porque elas falam justamente sobre educação, sobre o que é ser docente, as questões das relações na escola, mas ela fala muito do que é ser humano. E um ser humano que é solidário, que se preocupa com o outro e que junto com o outro pode construir um mundo diferente. Não que isso seja, não que isso não tenha contradições, não que isso não tenha dificuldades. Ele não tem você lendo a obra dele, não há uma proposição fantasiosa. Há uma discussão, Pedagogia do Oprimido é isso, né? Uma discussão densamente, teoricamente fundamentada para repensar essas relações de classe. E na época, Paulo Freire talvez nem estivesse próximo de uma teoria que discutisse as relações entre classes, mas que ele vai discutir essa relação entre o oprimido e o opressor. E ele traz isso, eu acho, que de um jeito que rompe com as polarizações. Porque quando ele diz que o oprimido, ele se educa à sombra do opressor e que ele tem o opressor dentro de si, então que se ele for ocupar um outro lugar, ele tem que olhar bem para isso, né? Estou falando de forma coloquial, né? Mas ele tem que olhar para isso, porque senão ele faz o que ele nega, ou ele discorda do opressor, ele acaba tendo a mesma a forma de atuar no mundo que o opressor, porque ele foi educado nessa perspectiva. Então, isso eu acho que é uma das questões mais profundas que o Paulo Freire nos traz e fala, olha, estar no mundo é algo que precisa e exige muita reflexão. E no caso do Paulo Freire, contar mais sobre ele. Eu acho que a gente ainda fala pouco sobre Paulo Freire no Brasil. Eu acho que a gente vai para outros países, tem outros países que
discutem até mais Paulo Freire do que a gente discute aqui, né? Então a gente precisa ainda colocar mais esse debate. As redes de ensino precisam fazer discussões sobre Paulo Freire, que eu diria que não é sobre ele, como ele diz, com ele, só que agora por meio da obra dele. Como é que isso aparece? Como que isso aparece no coletivo? Então aí você vai dando uma materialização, né, a uma reflexão que necessariamente precisa ser feita no coletivo. Ela tem um âmbito que é individual, mas ela precisa ser feita no coletivo, senão ela não promove uma mudança, que eu acho que é a grande perspectiva do Paulo Freire, né? Tornar esse mundo um mundo melhor, mais humano, solidário e menos violento, desigual, menos desigual. Então... Ser humano que é solidário, que junto com o outro constrói um mundo diferente, rompe com as polarizações. Debater com Paulo Freire é discutir o coletivo mais humanizado, solidário, menos violento. Como dialogar com Freire? Como conhecer e ressignificar as práticas cotidianas? Eu indico. A primeira leitura do Paulo Freire seja uma leitura que conheça ele, um pouco o percurso dele, a forma dele pensar. E aí eu sempre indiquei Pedagogia da Esperança. Eu acho que é um livro muito interessante, porque ele faz uma revisão, né? Ele olha, é como se ele fizesse um memorial, né? da vida dele ali, e rediscutindo a pedagogia do oprimido. E ali é muito bacana, porque ele traz muitas reflexões, narrativas da prática dele, e ele vai mostrando como ele modifica a prática dele. Então eu acho que é importante, para quem não conhece Paulo Freire, eu indicaria começar com Pedagogia da Esperança. Eu acho que é um livro que faz conhecer o autor de uma forma mais próxima dos princípios que ele defende aí nas outras obras. Se você pegar o Medo e Ousadia, também é assim, para debater as discussões polêmicas que Paulo Freire falava de uma educação transformadora, se isso é possível, não é? O Medo e Ousadia é maravilhoso. Ele em diálogo com Irachora é maravilhoso. Vocês vão ver lá, olha, mas pode dar aula expositiva? Como é que você pensa isso? Porque algumas pessoas vão criando algumas ideias sobre o que ele fala que são algumas coisas que não são reais. Então, assim, bom, se você tem uma perspectiva freiriana, jamais você dá uma aula expositiva. E o Paulo Freire vai discutindo isso, vai por meio das perguntas e vai discutindo como é fazer essa educação transformadora. É um livro também muito interessante para quem está começando, mas da área de educação, né, mais especificamente. O Pedagogia da Esperança, eu acho que diferentes áreas, quem quer conhecer o Paulo Freire, uma educação ela não pode sozinha, como diz ele, transformar a sociedade, mas como pode contribuir na mudança dela. Educação popular, dialogia, gestão democrática, horizontalidade, estar no mundo. Paulo Freire convida para a construção de um mundo com justiça social, solidário, diferente, que rompe com as polarizações e promove o viver junto. Paulo Freire é exemplo da coerência entre o que se diz e o que se faz, entre conceber e promover a justiça social no meio que se vive. A educação implica uma certa convivência ou uma relação que não pode ser rompida entre o conteúdo que se pretende ensinar e a experiência social e cultural, que tem que ver com a identidade cultural, com os anseios, com os medos, com as frustrações do educando e não do educador. Entende? Isso não significa, inclusive, que o educador não possa e não tenha o direito de falar também de suas preferências culturais. Mas o que ele não pode é fazer o trabalho educativo a partir de suas preferências culturais, quando
sobretudo, o que ocorre é uma diferença de classe social entre o educador e o educando. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.